Boa noite a todos. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bom, hoje estamos finalizando o nosso seminário, né? Esse seminário que falou sobre a vida de Luiz e Zélia Martin, que amanhã, de manhã, ainda na madrugada, né? Com a diferença de horário, como a gente está vendo, era 4 horas da manhã, mais ou menos. O Papa estará canonizando Luiz e Zélia Martin, né? Então essa daqui vai ser a última pregação da comunidade sobre os beatos Luiz e Zélia Martin. E a partir de então serão os santos Luiz e Zélia Martin. E o mais impressionante disso é que, olhando para a vida deles, a gente vê a simplicidade. E é a partir dela que a gente quer começar essa pregação. E essa simplicidade precisa começar em nós. Então eu te convido a fechar o seu olho rapidinho e colocar a mão no seu coração. É preciso que, antes de qualquer coisa, você se abra àquilo que o Senhor quer te falar nessa noite. E Ele quer te falar sobre a possibilidade de você, mesmo com a sua história, mesmo com as suas limitações, mesmo com tudo que você já sofreu, até mesmo na sua família, a você acreditar na possibilidade da santidade na família. Hoje o Senhor quer nos dar a graça de, acima de tudo, crer que é possível viver a santidade dentro de uma família, dentro de um matrimônio, na simplicidade das coisas. Nós te pedimos, Senhor, que com a tua misericórdia, com a tua graça, o Senhor toque os nossos corações, a começar em nós, e nos dê a graça de acreditarmos que sim, é possível a mim viver a santidade como Luiz e Zélia viveram. Uma santidade muitas vezes silenciosa, simples, no cotidiano, mas que arrasta até hoje pessoas para o céu. Dê-nos essa graça, Senhor. Sim, Jesus, te pedimos o dom da esperança, o dom de acreditar na nossa família, de acreditar nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos esposos. O Senhor restaura nesta noite em nós toda a confiança para com a nossa família, para que, olhando para a vida desse casal, desta família, possamos acreditar que é possível viver na nossa casa, que é possível criar famílias santas, que é possível construir famílias santas. Muito obrigada, Senhor Jesus, por este dom. Muito obrigada, Senhor Jesus, por renovar em nós a esperança. Que possamos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração para que toda a Tua palavra que será proclamada nesta noite possa fecundar o nosso coração e a nossa vida. Que enquanto estamos aqui, Senhor, possa ir trabalhando na nossa casa, possa estar lá neste momento, preparando cada um daqueles que não acreditam, daqueles que são mais difíceis. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua bondade e por hoje, neste dia, me dar a esperança de construir uma família santa. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Pode abrir o seu olho. E para começar, como seria possível olhar para essa família, que a gente pode ver aqui no quadro, uma imagem simples, uma família como qualquer família, né? Ele, relojoeiro, ela, rendeira, duas pessoas que trabalhavam, duas pessoas como qualquer um de nós. O que faz pessoas simples e normais se tornarem santos da igreja? A nossa igreja, que já canonizou tantos padres, tantas freiras, tantas pessoas que doaram a sua vida inteiramente a Deus, inteiramente, largaram tudo para servir a Jesus.
E o que faz essa igreja que tantas vezes canonizou padres e freiras? Canonizar um casal. Porque hoje, quando nós falamos de Luiz e Zélia, é claro que você contando a história de alguém que viveu lá atrás, é natural a gente falar com entusiasmo de uma forma que pareça um pouco um conto de fadas, né? Pareça ser uma coisa, nossa. Mas eles viveram tudo isso na simplicidade. Provavelmente, quando alguém entrava na relojoaria de Luiz Martin, a pessoa viu um homem de carne e osso. Talvez muitos de nós que agora conhecemos a história deles e vemos eles como santos, se nós tivéssemos a oportunidade de entrar numa relojoaria e ver um homem como Luiz Martin, você ia querer abraçar ele, você ia querer conversar, você ia, nossa, não, vem aqui, me passa um pouco dessa santidade. Não é assim? Só que o que a gente precisa entender é que isso é tão simples, mas tão simples, que era um relojoeiro. Era aquele homem que você quebrou seu relógio e você vai lá arrumar. Só que esse homem era um santo. Era um santo em tudo que ele fazia. No trabalho, com a família, com a esposa, com os filhos. E é dessa santidade simples que nós queremos falar. Nós não vamos aqui dar uma receita, um passe de mágicas, para que você faça não sei quais tipos de orações, e a partir de então, dito e feito, você vai ser santo. Não. Mas nós buscaremos, nas dicas que a vida deles deram, trilhar um caminho de santidade cotidiana. Isso nós vamos fazer juntos. Nós vamos partilhar com vocês aquilo que Luiz e Zélia Martin viveram no cotidiano deles. Amém? Então vamos começar pela palavra de Deus. E eu convido vocês a abrir em Filipenses 3, de 10 a 16. Filipenses 3, de 10 a 16. Amém. Misericórdia. Mais misericórdia que amém, né? Então vamos lá, Filipenses 3, 10, 16. Filipenses 3, logo após Filipenses 2, tá? Então, se você pegar na Bíblia, na ordem, logo depois de 2 anos de 4, Filipenses 3. De 10 a 16. Vamos ver se aumentou o amém. Amém? Alguma misericórdia ou podemos ir em frente? Podemos. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto o nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E nessa palavra, há uma frase que marcou muito o meu coração quando a gente estava preparando, que é quando ele diz: mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Paulo, ele diz aqui que essa meta da santidade, ele se empenha em conquistar, porque ele já, antes disso, foi conquistado por Jesus. Não é possível para alguém buscar a santidade se ela mesma não teve uma experiência pessoal com Jesus. Porque senão ela está correndo atrás de algo que ela nem sabe o que é. Imagina você lá na sua casa, você está lá revirando suas coisas. Todo mundo, às vezes, está procurando uma coisa e não acha, né? E aí você está lá revirando, e abre a gaveta, e fecha a gaveta, e abre não sei o que, e fecha. Alguém chega e fala: você está procurando o quê? Você fala: não sei. Não faço ideia do que eu estou procurando. Você vai achar quando isso? Nunca.
Nós só conseguimos perseguir e encontrar algo quando nós sabemos o que é esse algo. Então Paulo ele fala: eu quero conquistar essa meta que é a santidade, porque antes eu mesmo fui conquistado por Jesus. É desse ponto que nós partimos para falar sobre a vida de Luiz e Zélia Martin, que antes de buscarem a santidade, eles foram conquistados por aquele que é santo, por Jesus Cristo. E a gente teve a experiência, nós somos casados há 5 meses, né? Muitos dias, né? Mas a gente teve a experiência, né, nesse tempo para cá, de ter preparado o nosso casamento, né? Então, e todos que já foram casados aqui tiveram essa experiência, né? Quando noivaram, quando começaram a planejar o casamento, de fazerem, né, cada coisa, né? Programarem onde que vão morar, começaram a procurar um local, também começaram a procurar qual igreja queriam se casar, se era na paróquia que já frequentava, começaram a ver o vestido, os padrinhos e cada detalhe do casamento, né? E a gente foi percebendo hoje, olhando para a vida de Luiz e Zélia, que também a santidade precisa ser planejada. A santidade, a gente precisa dar passos reais. A gente precisa colocar metas no nosso dia. Para a gente viver a santidade no cotidiano, algo que a gente faz cotidianamente é algo que está programado. É algo que faz parte da nossa vida. E que sem aquilo que é o nosso cotidiano, já não é mais a nossa rotina. A gente já acaba saindo daquilo que Deus sonhou para nós. Então, é nisso que a gente queria hoje falar com vocês. Programar ser santos, não só programar, mas planejar, ter esse objetivo, ser a nossa meta maior, né? E também nesse caminho, para o casamento, a gente precisa colocar isso. Não só o bolo, onde vai ser a festa, mas em primeiro lugar, como que vamos criar uma família santa? Como que vamos viver juntos a santidade? Na vocação que Deus escolheu para nós, que foi o matrimônio. E na vocação específica de cada um. O que Deus quer nos dizer através disso? E Luiz e Zélia, eles conseguiram, falando do primeiro passo, que era o desejo de Deus. E a gente já passou por isso em outras pregações do seminário. Mas Luiz, ele tentou ser monge. E tentou entrar para uma ordem, né? E não foi aceito porque ele não tinha o latim. A Zélia também tentou entrar no mosteiro, só que ela também não foi aceita porque a irmã superiora disse para ela com todas as letras que ela não tinha vocação. Então, mas eles decidiram, tinham o desejo de ser de Deus, individualmente, antes deles quererem juntos ir para o céu, construir uma família santa, porque naquela época eles acreditavam que somente sendo religiosos que eles conseguiriam alcançar a santidade. Então, por desejar tanto a santidade, eles queriam ser religiosos, queriam entregar totalmente a sua vida. E no caminho do casamento, eles foram percebendo que havia um jeito de viver a santidade, que Deus queria ser santo, queria transformar o casamento também santo, numa instituição santa. Então, eles começaram a perceber isso. E na sua família, eles se entregaram totalmente e viveram a santidade. Muito mais do que se eles fossem para os mosteiros, para as ordens, porque não era aquela vocação escolhida para eles, mas era o casamento. E eles conseguiram santificar a vocação que Deus tinha dado para eles. E é muito claro esse desejo deles, né? E até nos escritos tem frases muito pontuais deles dois. Primeiro, uma frase de Zélia Martin. Nessa frase vocês vão ter que prestar muita atenção, porque ela é muito complexa. Ela diz: quero ser santa. Sabe aquele negócio sem mais, né? Sem mais. Quero ser santa. E Luiz, ele diz: tenho uma meta: amar a Deus de todo o meu coração. Essas frases simples dos dois já mostram o desejo que eles tinham de ser de Deus. A clara vontade que eles tinham de dar a vida deles, de que a vida deles pudesse ser sinal para as pessoas de santidade. Por isso que eles acharam: bom, se a gente quer dar nossa vida para Deus, então vou ter que ser padre. É o que pensou Luiz. E Zélia falou: se eu quero dar a minha vida inteiramente a Deus, vou ter que ser freira.
Só que não era esse o plano que Deus tinha para eles. Talvez naquela época, quando os dois eram adolescentes e estavam discernindo a vocação deles, não era tão claro o plano de Deus, como muitas vezes para nós também não é. Mas agora, quando a gente olha para essa imagem, para quando nós estamos a um dia da canonização dos dois, é mais do que claro que a vocação deles era o matrimônio. Nas nossas vidas acontece assim também. Quando nós estamos discernindo, é normal a gente achar confuso, achar que às vezes a coisa não é tão clara. O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus está querendo dessa situação na minha vida? E se nós olharmos para a vida desse casal, nós vamos achar, mas também, né, eles devem ter sido criados num lar cristão, né? Então eles foram criados para a santidade, e não foi bem assim. Luiz e Zélia Martã, eles tiveram a sua experiência com Jesus, e partiu deles a vontade de ser de Deus. E quando eu estava preparando, eu estava partilhando até com a Regina, né? O que faria um cara como eu desejar uma família santa assim, sendo que na minha família eu não vivi nada disso? Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano. Minha mãe me abandonou. A minha avó que me criou era viúva. Dos meus tios, dos filhos da minha avó, dos 4, 3 são divorciados. Então, no meu lar, na minha família, não tinha nada parecido com isso. Como poder desejar uma família santa? Como poder desejar viver isso aqui? Isso aqui que Deus hoje pede que nós falemos aqui para vocês. É a graça de Deus. É isso que explica. É quando nós temos uma experiência verdadeira com Jesus e Ele vai nos mostrando o caminho da felicidade. Ele vai mostrando para nós que nada longe da santidade nos leva à verdadeira felicidade. Nada. Nós podemos tentar de tudo. Sucesso profissional. Nós podemos tentar a fama. Nós podemos tentar ter dinheiro. Poder viajar para lugares longe. Conhecer o mundo inteiro. Tantas coisas que podem ser desejos nossos. Mas a gente vai descobrindo que mesmo com tudo isso, se não há Deus no centro de tudo, a vida vai ficando vazia. Eu pergunto para você que está aqui, quantas vezes você tinha coisas materiais que até poderiam te fazer feliz, mas mesmo assim você se sentia triste? Quantas vezes você não estava passando fome? Você não estava morando na rua, debaixo de uma ponte, não. Mas mesmo assim, você sentiu uma angústia, uma tristeza tão grande, mas tão grande, que parecia que nada nesse mundo podia sarar essa tristeza. É isso que explica a sede que cada homem e cada mulher tem de Deus. E esse casal, ele viveu esse desejo de viver a santidade. O segundo passo passa diretamente por uma experiência pessoal com Jesus. Não adianta você querer viver a santidade com o outro, quando nem você mesmo sabe o que é isso, ou como viver isso. Como que você vai cobrar do outro, buscar com o outro algo que nem sozinho você entende? Antes de buscar a santidade dentro da família, é preciso que individualmente você tenha e busque diariamente uma experiência pessoal com Jesus. Isso que eu estou falando não é para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está atrás, para a pessoa que caminha mais tempo. Isso é para você. Não interessa se você tem 10 anos de caminhada, 1 ano, 1 mês, 1 dia. Não interessa. A santidade é também para você. E nessa experiência de santidade, nós podemos ver que Luiz e Zélia Martã, a partir da experiência pessoal de cada um buscar a viver a vontade de Deus, em certo momento, eles estavam atravessando uma ponte, lá em Alençon, e se cruzaram. E aquilo que antes era o plano humano deles, de viver a vida religiosa, muda. E a partir dali, eles se conhecem, se apaixonam e se casam. E ali começa uma história extraordinária de amor. Não uma história extraordinária de amor como os filmes de Hollywood, mas uma história de amor tão profunda que marcou o mundo. De tal forma que até hoje,
já fazem muitos anos que eles morreram, até hoje se lembra da história de Luiz e Zélia Martin. E foi tão forte, mas tão forte essa história, que ela gerou frutos naqueles que esse casal gerou. E eles conseguiram viver esse matrimônio, a escolha de Deus para eles e a resposta também deles, porque eles viviam com intensidade. Eles viveram aquilo que Deus tinha sonhado para eles, mas eles colocaram muito amor. Eles colocaram a vontade deles de fazer o outro feliz. Eles colocaram a vontade deles de criar uma família santa, de ter filhos, de se abrir ao dom de Deus. Então eles conseguiram cada dia, e eles planejavam isso. Eles queriam ser santos. Era a meta individual de cada um, e que se tornou uma meta conjunta dentro do casamento. Então eles falavam sobre isso. Eles iam à missa, né, às 5 da manhã. Então, para fazer também o sacrifício, mas porque Deus era o primeiro que tinha que ser servido. Deus era o primeiro que tinha que estar ali dentro deles. Então eles faziam esse sacrifício e eles se alimentavam de Jesus antes de qualquer coisa. Então essas coisas era porque eles combinavam entre si. Não era, Deus veio como um anjo e falou, você vai na missa hoje. E falou também para Zélia e os dois acordaram e foram. Não, porque eles queriam. Eles estavam juntos ali e falando como que nós vamos criar os nossos filhos. E vamos no grupo de oração, e vamos fazer isso na paróquia, e vamos na vigília, vamos entregar nossa vida assim, vamos acolher aquele pobre, vamos fazer isso. Porque eles conversavam, porque eles queriam juntos viver isso, né? Então, tem a mística de Deus falar, revelar a nós, mas é preciso falar, é preciso combinar em família. É preciso falar para a sua família, vamos rezar um terço hoje, depois da janta? Vamos na missa, na catedral e depois fazer um passeio? A gente precisa combinar, a gente precisa dividir com a nossa família esse desejo. Para que também sejam os desejos dos nossos filhos, para que sejam os desejos dos irmãos e do esposo um com o outro. Então eles desejavam isso e combinavam entre si. E estavam juntos ali para viver a santidade. Aí, em 1858, Luiz e Zélia Martin se casam. Logo após o casamento, né, eles vivem uma fase em que eles buscam viver a castidade juntos. Depois eles são orientados pelo padre dizendo, se a vocação de vocês é o matrimônio, é preciso deixar que esse matrimônio dê frutos. E aí deram muitos, né? Em larga escala, em todos os sentidos. Eles tiveram 9 filhos. Dos 9, 4 morreram ainda crianças, ainda pequenos. Então 5 viveram. Desses 5, foram 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, 5 freiras. E aí a gente vai vendo que nada é o acaso. Que a santidade daquele casal gerou frutos nos seus próprios filhos. E nós vemos que é impressionante o quanto essas filhas tinham carinho pelos pais. Você lendo os escritos, e a vida de Luiz e Zélia Martin se tornou muito mais conhecida por conta de uma das filhas deles, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi canonizada primeiro. Santa Teresinha, nos escritos dela, a história de uma alma, e foi a partir disso que falaram, nossa, que menina santa. Só que aí falaram, não, peraí, mas tem algo por trás dessa santidade, que era a família dela. Uma das frases mais fortes de Santa Teresinha em relação aos pais, que eu acho particularmente, é quando Santa Teresinha falava que na missa ela ficava admirando o pai rezando. E ela dizia, basta olhar para ele para ver como os santos rezam. Basta olhar para ele para ver como os santos rezam. Homens, busquem ouvir isso dos filhos de vocês. Luiz Martin, a santidade que ele viveu antes de ser canonizado pela igreja, ele foi canonizado dentro da casa dele, pelas filhas dele, pela esposa dele. A esposa que dizia o quão bom ele era. E ele dizia para as pessoas que ela conhecia que ela desejava que todas as mulheres do mundo tivessem um marido como era Luiz para ela. Aí nós vamos vendo que a canonização deles
agora está acontecendo perante o mundo, perante a igreja. Mas as pessoas daquele tempo também já canonizavam eles, não só a família. As pessoas olhavam para aquela família e falavam: tem algo diferente. Falavam que logo cedo, quando eles acordavam para ir para a missa, as pessoas ouviam o barulho dos pés deles, acordando cedo, saindo ainda escuro para ir à missa. E aquilo despertava nas pessoas algo. O que faz uma família acordar tão cedo para ir à missa? Uma família que trabalha fora, uma família normal como a nossa. Por quê? Porque uma entrega tão grande? Que loucura! E aí essa família, que teria tudo para viver a vontade de Deus até o fim, de uma forma plena, pelos olhos dos homens, viveria tudo perfeitamente, não teria problemas. Se eles são tão bons, se eles rezam tanto, eles não devem ter problemas como eu tenho. A começar do que eu já falei, de 9 filhos, 4 já morreram pequenos. Então vocês imaginam a dor naquela família. Quem aqui tem filhos, eu nem preciso explicar. De você engravidar, de você ter aquela criança dentro de você, e então aquela vida que Deus te deu, você vê partir. E eles não viram uma vez, foram 4 vezes. E essa família se manteve fiel a Jesus. E a canonização deles, que já tinha, né, pela sua família já acontecido há muito tempo, até no livro que fala sobre a vida deles, fala que pelo Vox Populi, né, pela boca do povo, eles já eram santos há muito tempo, né, todos conheciam eles como santos, inclusive as suas filhas, né. E aí tem alguns episódios quando eles começaram, né, porque quando aconteceu a canonização de Santa Teresinha, o padre que estava, né, responsável pela causa, ele disse: agora vamos cuidar do seu pai. Porque eles começaram o processo de beatificação separados e depois os processos foram unidos e começaram a fazer o processo como casal, para se tornarem santos. E aí teve um episódio nos Estados Unidos que algumas irmãs, né, do Carmelo de lá, elas falavam muito para as pessoas rezarem para os pais, para Santa Teresinha, né? E teve uma irmã que disse para uma senhora que estava passando por muitas dificuldades no seu casamento, ia se divorciar, e aí ela disse: reze a Santa Teresinha. E aí ela estava na porta de uma capela, e aí um senhor chegou para ela e disse, né: a senhora está atribulada? Entre nesta igreja e às 3 horas um padre de elevada estatura irá ao confessionário. Vá até lá, diga-lhe o que a atormenta e ele a ajudará. E ela chegou, foi lá nesse horário que esse senhor tinha falado, fez a confissão, e aí ela começou a ver que a história da família dela começou a tomar outro rumo, e eles não mais se divorciaram. E aí ela recebeu um exemplar de um livro sobre a família Martin, né, que chama História de uma Família. E na hora que ela viu as fotos, ela disse: é esse senhor que falou comigo. E era Luiz Martin. E era ele já trabalhando ali. E aí ela nem tinha pedido a intercessão dele, tinha pedido para Santa Teresinha. Mas ele veio para poder ajudar essa família. Porque imagina o sofrimento de ver uma família se despedaçando. E aí começou aí vários outros sinais também da santidade de Luiz e Zélia Martin, também através de milagres e através da restauração de famílias, né, de famílias restauradas, resgatadas, mesmo através da intercessão de Luiz e Zélia. E uma das coisas interessantes também, que faz mais de 150 anos do casamento de Luiz e Zélia, muito tempo, mas pela providência de Deus eles estão sendo canonizados agora, nessa época que a gente vive no mundo, onde tantas coisas acontecem para destruir a família. Não é por acaso que depois de tanto tempo que eles estão sendo canonizados agora, porque eles são um testemunho, eles são um sinal vivo de Deus para o nosso mundo, de que a santidade é possível, de que devemos acreditar nas nossas famílias, de que Deus tem um plano para nós, para cada um de nós, né? Para a nossa família que está em casa, que muitas vezes nem sonhou em igreja, em Deus, e nem sabe de nada disso, mas Deus ele tem um propósito. E ele querer que a canonização deles, dessa família, aconteça agora, é um sinal para nós de que ainda tem jeito, de que ainda precisamos acreditar nas famílias, e principalmente na nossa.
E aí, olhando para a vida deles, agora é importante, tomem nota da fórmula de santidade de Luiz e Zélia Martã. Se vocês querem ser santos, sigam essa fórmula. Eles viviam coisas extraordinárias. Eles buscavam os sacramentos, que todos nós temos acesso. Eles buscavam a palavra de Deus, que todos nós temos acesso. Eles buscavam a oração pessoal, juntos, em família, individualmente. Eles buscavam essa oração. E eles, juntos, buscavam a Santa Igreja. E na igreja, em comunidade, trabalhando na paróquia onde eles estavam próximos. Assim foi a busca da santidade de Luiz e Zélia Martã. Quantos de nós aqui temos os sacramentos? Quantos de nós aqui buscamos a igreja? Quantos de nós aqui lemos a palavra de Deus? Então, tudo aquilo que foi dado a eles, nós também temos acesso. Basta, como eles, nos entregarmos verdadeiramente à vontade de Deus, profundamente à vontade de Deus, nas pequenas coisas. E nós vemos que eles, mesmo nas maiores dores, nas maiores dificuldades, eles entregavam tudo a Deus. Nos maiores sofrimentos, na perda dos filhos, depois da doença de Zélia. E Zélia acabou morrendo muito cedo. Zélia teve câncer. E quando, depois que Zélia morreu, Luiz ele ficou sozinho. As filhas começaram a ir para o convento, uma atrás da outra, né? E aí contam que quando elas se reencontravam, né, iam visitar o pai, elas ficavam muito preocupadas porque não tinha mais a mãe, né? E já muitas delas já estavam no convento, se sentiam um pouco culpadas. Eu estou buscando servir a Deus, mas o meu pai está em casa. Será que nós não devíamos esperar? Será que nós não devíamos, sei lá? E aí, normalmente, Luiz acalmava elas, dizendo que eles estariam novamente juntos no céu. Então, quando elas falavam, mas a gente não pode ficar junto, Luiz Martã, ele sempre apontava para cima e dizia, no céu. No céu a gente se encontra. A mulher já estava lá, ele terminando a sua caminhada e as filhas no convento. E aí a doença de Luiz Martã foi ficando pior. E aí ele foi tendo muitos problemas psicológicos, psiquiátricos. E aí foi piorando até chegar ao ponto que ele já não falava mais. E aí as filhas iam visitar Luiz Martã. E ele não falava nada. E imagina aquelas filhas mais preocupadas ainda, com o pai doente, no final da vida. E elas demonstrando que estavam preocupadas. E Luiz Martã, já sem falar direito, já muito debilitado, ele só levantava o dedo. E naquele dedo levantado, as filhas sabiam que mesmo naquele sofrimento e mesmo naquela dor, eles já tinham um lugar marcado para se encontrar. Que aquela família não ia acabar ali. Os jovens que participaram do Amor Maior lembram de quando a gente falava de que o tema do retiro era o verdadeiro amor promete o infinito, que é uma frase do Papa Emérito Bento XVI. E se o amor verdadeiro promete o infinito, essa família provou isso, que eles viveram o amor tão profundamente, mas tão profundamente, que anos depois da morte deles, ainda na terra se fala deles, e desde então eles estão juntos na vida eterna. Esse é o infinito que o amor verdadeiro promete, que é o amor que vem de Deus, o amor selado em Deus, o amor vivido na santidade. Os santos, eles têm algo incrível, que é a vida deles não acabar na morte, porque é aquilo que Jesus prometeu. Jesus foi quem falou que aquele que buscasse a Ele não morreria. Não é isso que a palavra diz? Ainda que morra, viverá. Essa é a promessa de Jesus. Eles fisicamente morreram, mas a vida eterna veio para eles. E aqui na terra, para nós, a santidade deles ainda hoje deixa um rastro. Um rastro que foi seguido pelas filhas deles. E uma foi buscando a Deus. Uma foi buscando a santidade. Teresinha já é santa, foi santa antes dos pais. Leônia, que é uma irmã de Teresinha, já está o processo de beatificação bastante adiantado.
logo logo pode ser beata e também seguirá. Então você vê que numa família toda, a santidade ela foi deixando marcas, deixando um rastro. E essa mensagem é para cada um de nós. Que a santidade é possível para mim, para Regina, para você. Todos nós podemos viver o que Luiz e Zélia Martã viveram. E se eles viveram tudo isso com tamanha radicalidade, é porque Jesus queria se usar deles para nos dias de hoje, num mundo cheio de divórcios, num mundo cheio de famílias divididas, num mundo totalmente perdido em tantas questões ligadas à família, um casal como esse seja canonizado. Um casal como esse seja pelo Papa Francisco amanhã gritado ao mundo que existe sim modelos de família que valem a pena ser seguidos. Existem sim famílias que querem levar uma mensagem de Jesus, não com pregações, mas com a vida. Essa família ela pregou o evangelho o tempo todo. Cada vez que se levantava cedo para ir à missa, cada vez que ia à missa todos juntos, e as pessoas da igreja olhavam para aquela família naqueles bancos e viam algo extraordinário neles. E quando Paulo também fala em uma de suas cartas, né, que os atletas eles se põem a todo tipo de preço, né, porque eles estão indo atrás de uma coroa corruptível. Os atletas eles se colocam, acordam cedo, fazem dietas reguladas, fazem tantos treinamentos, né, se impõem a tantas coisas e correm atrás de uma coroa corruptível. Quanto mais nós, ele fala, que corremos atrás de uma coroa incorruptível. E é isso que a gente vê na vida de Luiz e Zélia Martã. Eles se esforçaram, apesar de, com todos os sofrimentos, por causa deles, mas se esforçaram para viver a santidade. Eles buscaram viver isso em todos os dias, não só aos domingos, quando eles iam na missa, mas todos os dias eles buscavam. Colocaram em posição de acordar cedo, de dormir menos, colocaram em posição de estar perto acompanhando a educação das filhas, de se colocar à disposição para aquilo que a comunidade precisava. E é nisso que eles foram correndo atrás dessa coroa. E que conseguiram alcançar, estão na glória de Deus. E é isso que eles vêm nos mostrar hoje. Que vale a pena demonstrar às nossas famílias, por mais difícil que seja, mas que vale a pena buscar a santidade. Às vezes ser o único dentro da nossa casa buscando, mas vale a pena buscar a santidade por eles, para um dia juntos viver no céu. Assim como eles que tiveram esse sonho, que não viveram nas suas casas a santidade, mas que decidiram, a partir do encontro com Jesus, viver a santidade, de buscar o céu. E juntos eles conseguiram viver isso. A palavra de Deus ela vem nos falar em 1 Pedro 1, 14 a 16 o seguinte: a maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância, a exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus ela vem claramente nos convidar à santidade, pelo modelo daquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Sede santos, viva essa santidade, não mais busque os moldes, os modelos que você vivia antes de conhecer Jesus. É preciso que as suas atitudes mudem, que o seu pensamento, o seu olhar, o seu sorriso, tudo fale diferente. Então, a partir destas mudanças, Deus fará a santidade dar frutos na sua vida, dará frutos na tua família, dará frutos nas pessoas à sua volta, nos seus vizinhos, nos seus amigos. E aí a santidade, ela vai penetrando na vida das pessoas, a ponto de, mesmo quando você já tiver morrido, 150 anos depois do seu casamento, ainda haverá um Papa proclamando que a vida que você teve com a sua esposa é uma vida que a igreja entende como santa, que a igreja quer mostrar para o mundo que é sim um exemplo. Se você quer que a sua vida não acabe aqui, que a sua família não esteja só passando pelo mundo, seja algo passageiro com os dias contados, mas se você quer o amor que não passa, se você quer esse amor infinito, que é o que Luiz e Zélia Martã buscaram, é hora de você buscar esta santidade.
que Deus propõe e que Luiz e Zélia Martã testemunharam. Se um dia um Papa vai nos canonizar, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a vida eterna é a promessa do Senhor para nós. Então vamos receber Jesus. Alma que atrai o coração e faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer o monte agraciado eu vou, o santo altar realiza a presença do Senhor, me levam a ir além. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. E diante de Jesus, busquemos aquele que foi a fonte da santidade de Luiz e Zélia Martã. Aquele que esteve com eles o tempo todo, nas maiores provações, nas maiores dores, nas grandes lutas que travaram, e aquele que os recebeu na vida eterna, aquele que os fez santos. O Senhor é o mesmo que hoje nos convida à santidade. É Ele que hoje quer ser a fonte da nossa santidade. Olhe para Jesus e peça, com as suas palavras, com o seu jeito, peça a Ele que te ajude a viver a santidade no cotidiano, nas pequenas coisas, no teu trabalho, na tua família, no teu matrimônio, entre os teus amigos, aonde você estiver. Peça ao Senhor que te faça santo, santo verdadeiramente, radicalmente santo, amorosamente santo. Que Ele faça de você aquele que irá ao mundo anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, ainda que seja no silêncio do testemunho, mas que grita num mundo tão sedento de amor. E nesta música que canta, eu vou e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé.
Que nós possamos também ir como eles foram, seguir os passos deles e irmos, mesmo sabendo que virão muitas provações, mas sabemos que ao nosso lado está o autor da nossa fé, e depois ele continua: e já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente ao lado dele. Essas palavras, que foram as palavras em que iniciamos a nossa pregação com a palavra de Deus, que possamos, olhando para Jesus, fazer esta decisão pela santidade, mesmo com a limitação da tua casa, dos teus familiares, do teu coração, mesmo com a tua história, em que você não viu a santidade na tua casa, muito pelo contrário. Hoje o Senhor converte o teu coração e te dá certeza de que a santidade é possível e de que através da tua fé a santidade pode chegar na tua casa. Eu vou. Alguém aqui se questiona: será que eu já tive esse encontro pessoal com o Senhor? Se você quer essa noite, nessa hora, que é o momento oportuno, encontrar com o Senhor, se você tem dificuldade, venha até aqui na frente. Nós vamos estar intercedendo por esse encontro que vai ficar marcado pelo resto da sua vida. Esse encontro que te leva a esse infinito que o Bruno falava. Muita preocupação. O Senhor é que está no meio de nós. Vai colocando, vai abrindo a sua boca, colocando para Ele. Ele está aqui no meio de nós. Sabe das nossas necessidades. Sabe de tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que leva ao pecado. Aquilo que somos limitados. Ele quer nessa noite tocar o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele não quer o carro, Ele não quer a sua casa. Ele não quer. Ele quer o seu coração. Venha. Entrega ao Senhor. Entrega a droga. Entrega o cigarro. Entrega esse trabalho que te faz prisioneiro. Prisioneiro da escravidão. E mostra muitas coisas ocultas nesse trabalho. Sim, Senhor, liberta, Senhor. Esse encontro com Jesus é isso, é libertar de tudo que te aprisiona, de tudo aquilo que te impede de ver face a face ao Senhor, que te impede de ouvir a sua voz, que te impede de ter um verdadeiro amigo. E é nessa noite que você tem que sair daqui liberto, meu irmão. Chega, as coisas do mundo não vão te trazer uma verdadeira amizade, um verdadeiro encontro. Larga. Eu vejo correntes, eu vejo pecado, palavrão.
por coisas mínimas. Falta de paciência com sua mãe, com seu pai. E você também, que já teve o seu encontro com o Senhor, mas que hoje quer reavivar essa chama. A pregação hoje é sobre a santidade. E você está vendo que sua santidade está se afastando a cada dia. Então eu clamo, abra o seu coração, reavive essa chama de Deus que já existe aí dentro. Algo que calou muito meu coração nessa pregação para cada um de nós é que nós temos que planejar a nossa santidade. Temos que planejar e pôr em prática, dar passos reais, concretos. Obrigada, Jesus, dai-nos essa graça, Senhor, de planejarmos a nossa santidade, planejarmos o desejo de querermos ser santos, de querermos chegar ao céu, Senhor. Vem auxílio, vem socorro, Senhor Jesus. De nós, das nossas famílias, dos nossos jovens, nossos filhos, Senhor. Temos que planejar sermos famílias santas. Temos que planejar a nossa santidade individual, mas temos que planejar também para a nossa família ser santa. Para chegarmos no céu sem deixar ninguém para trás, Senhor. Deus nos livre de chegarmos lá e um filho nosso não estar junto conosco, os nossos pais, aqueles que nós amamos. Dai-nos a graça, Senhor, de planejar tudo isso e de sermos esse canal da Tua graça. E muitos de nós hoje aqui, estamos aqui com essa santidade tão longe, Senhor, porque não estamos reavivando essa chama, não estamos, Senhor Jesus, fazendo como Luiz e Zélia, não estamos buscando o nosso lugar na igreja, na comunidade, estamos nos afastando. Estamos nos distanciando dos sacramentos, da nossa oração pessoal, da nossa vivência com a família, do nosso ir ao encontro dos nossos irmãos, da nossa vida fraterna, de tudo isso, Senhor, que vai nos levando à santidade, Senhor. Então hoje eu clamo, Jesus, dá essa graça para todos nós de voltarmos, de darmos esse passo de voltar, Senhor. Voltar para vós. De deixar que o Senhor seja o centro. Como Luiz e Zélia sempre falavas, Jesus o primeiro a ser servido. Que possamos, Senhor, voltar a fazer tudo em torno de vós. Muito obrigada, Jesus, pela canonização, Jesus, de Luiz e Zélia Martã. Muito obrigada, Senhor, por eles serem baluartes da nossa comunidade, tanto nos ensinar, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo nosso fundador, nossos cofundadores estarem lá, Senhor, e presenciar essa graça. E todos os frutos que nós vamos colher, Jesus, já estamos colhendo. A nossa comunidade, as nossas famílias, de tudo isso, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eis-me aqui, faça como tu, Senhor, que eu me consuma só por ti, refletindo teu amor. Pois fiel, santo quero ser, confio em mim, tua vontade, transformando meu viver. Para que eu seja tua voz, que eu seja tuas mãos, que eu seja o teu olhar, Senhor, e
sempre a minha vida guiará por tuas mãos, para que eu seja tua voz, que eu seja tuas mãos, que eu seja o teu olhar, Senhor, e também teu coração. Me faça o Senhor segundo teu coração, tendo sempre a minha vida guiada por tuas Você mãos. possa dar esse passo concreto, vindo aqui na frente, olhando face a face com o Senhor. É o mesmo que há muitos anos estava lá em Jerusalém. É o mesmo que está aqui no meio de nós. É o mesmo que está aqui com o coração, com grande desejo de falar com você nessa noite, de orientar naquilo que você tanto almeja, naquilo que você se encontra perdido. Você tem clamado ao Senhor: misericórdia, Senhor. Eu preciso, Senhor, dessa graça. Eu preciso desse sinal, Senhor. É o mesmo que está aqui na nossa frente. É aquele que realizou muitos milagres. É o mesmo que está diante de ti. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não se deixe sair daqui da mesma forma que você entrou. Da mesma forma que Luiz e Zélia almejaram uma família santa, eu tenho a certeza no meu coração, como já foi dito muitas vezes, era a vontade do Senhor. E que que é a mesma vontade para nós sermos santos, porque Ele nos criou. Somos dele. Se está difícil é porque nós estamos fora, muitas vezes, do caminho. Não queremos ouvir a sua voz, não queremos ouvir aquilo que ele tem para nós. Rebeldia, murmuração, isso tudo vai afastando do Senhor. E ele vai endireitando esse caminho que para você estava tão confuso. Você estava já no limite. Essas lágrimas que te fazem cair, coloque para fora. Você é dele, somente dele. A sua família é dele. Tudo que você tem é dele. O Senhor também cura o coração de um casal nesse momento, que engravidou durante o namoro e que não estava se sentindo digno, que não achava que poderia buscar a santidade por não ter começado da forma certa, mas que hoje Deus cura esses corações, traz a dignidade, a pureza para buscarem a santidade. Acolha essa graça da pureza de coração, de espírito, e de acreditar na dignidade que o Senhor reveste a sua família nesta noite. Deus também cura uma menina que tem muita mágoa do seu pai. Quando olha para essa imagem de Luiz e de Zélia, não consegue acreditar que ele realmente era um bom pai, porque a imagem que ela tem na sua vida, na sua história, quando ela lembra de um homem, quando ela lembra da palavra pai, ela lembra de castigo, ela lembra de dor, de punição.
Mas nesta noite Deus restaura o seu olhar. Deus te mostra que existia o amor dele e te faz acreditar novamente em homens. Te faz pedir por um homem santo, porque Deus cura o seu coração nesta noite. Obrigada, Senhor, por nos ouvir, pelo seu amor, Senhor, derramado na cruz, Jesus, por cada um de nós, Senhor. Te louvo e te bendigo, Senhor, porque nenhuma oração, Senhor, o vento leva. Ela cai no seu coração, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto, por nos dar aquilo que é melhor para cada um de nós, mesmo sem entender, Jesus. Muitas vezes, qual é a tua vontade para a nossa vida, para a nossa família, Senhor? Mas dá essa graça a cada um de nós, esse coração dócil, esse coração acolhedor, Senhor, dos teus planos, da tua vontade para a nossa família, Senhor. Santifica a nossa família, Senhor. Santifica nós que estamos aqui muitas vezes, Senhor, clamando por os nossos, pelo esposo que muitas vezes não vem, ou a esposa, o dos filhos, Senhor, os nossos pais, nossos irmãos, Senhor. Visita nessa noite, Jesus, a cada um deles. Reaviva, Senhor, a chama do teu amor, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor, essa pessoa que clama pelo câncer. Não sei qual é o grau parentesco, mas você tem clamado pela cura do câncer, pelo sofrimento. E eu clamo, Senhor, que esse sofrimento leva, Senhor, essa pessoa para o céu, Jesus. Que seja testemunha, Senhor, do teu amor. Você que está preocupada com nota na escola, está clamando pelos seus estudos, o Senhor está te ouvindo e acolhe com muito amor a tua oração. E Ele fala para você: confia tudo a mim e eu cuidarei de tudo que é teu, de você principalmente. Obrigada, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Muito obrigada, Senhor, por tantas graças derramadas. Obrigada pela tua presença, Senhor, real aqui no meio de nós. Obrigada, Jesus, por nos chamar nessa noite, estar diante de ti, Senhor. Te louvo e te bendigo, Senhor, todo diálogo, tudo aquilo que o Senhor falou nas corações, Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor falou através da música, o Senhor falou através, Senhor, do Bruno e a Regina, do Santo Terço, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por cada irmão presente aqui, Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua santa providência, pelo que comer, pelo que vestir, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E com Jesus aqui no nosso meio, queremos fazer este último dia da novena de Luiz e Zélia Martã, a novena da família. E eu te convido a trazer no seu coração, você que todas essas semanas trazia o mesmo desejo, o mesmo pedido ao Senhor, trazer essa angústia no seu coração, mas que
neste dia não traga mais angústia, mas a felicidade. Porque Jesus é nosso Pai. E Jesus olha pelos seus filhos. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então confie que Ele faz o melhor em nossas vidas. Confie que Ele olha o nosso coração, que Ele vê as nossas necessidades. Então traga um coração agradecido, grato, por todas as bênçãos que foram derramadas, mas também porque a partir de hoje, você sai com a vontade, com o desejo de fazer a sua família santa. E coloca as pessoas da sua família que não estão aqui, para que brote também. Às vezes nós nem sabemos como, mas que brote no coração deles o desejo da santidade. Às vezes eles vão entender como desejo de algo maior, de algo diferente, mas é Jesus colocando o desejo da santidade no coração deles. Santidade no cotidiano. No seio da família é que se forma aquela aptidão para fazer as coisas ordinárias de modo extraordinário. O objetivo de Luiz e Zélia, o sonho de sua juventude, aquilo que perseguirão por toda a sua vida é a santidade. Quero ser santa, afirma Zélia, ao passo que Luiz confia às suas filhas. Sim, tenho uma meta, e minha meta é amar a Deus de todo o meu coração. Viver a santidade no cotidiano é ter a convicção de que a família, verdadeira igreja doméstica, é uma comunidade de pessoas que se amam, que são conscientes de sua identidade, que estão dispostas à missão que lhes é confiada por Deus a partir de seu batismo e que testemunham a alegria do anúncio do Evangelho e vivem corajosamente a verdade integral a respeito da vida, da pessoa humana, do matrimônio e da família. Em outubro de 2008, eu estava diante da tumba de Santa Teresinha e ouvi uma voz interior que me dizia: minha santidade é fruto de uma família santa. Vocês devem ensinar as famílias a viver na simplicidade, na humildade, na harmonia de um lar sereno, mais sólido, forte e santo. Contem também com a intercessão de meus queridos pais. Eles vos ajudarão a se tornarem famílias santas. Em 2009, tive meu primeiro contato com o livro História de uma Família, através do qual pude conferir esta realidade, que pode e deve ser aproveitada para o dia a dia de nossas famílias. A santidade de Teresa é o apogeu de uma geração inteira, num esforço contínuo de aperfeiçoamento. A hereditariedade conferiu-lhe com a chama espiritual e o instinto cavalheiresco que brilhavam nos olhos paternos, o perfeito equilíbrio, a solidez de juízo, a prudência nunca desmentida que caracterizavam a senhora Martin e que foram tão necessárias à doutora do caminho da infância. A exemplo de Luiz e Zélia, peçamos ao Senhor a graça de viver a santidade no cotidiano em nossas famílias. Que nossos corações possam arder com esse desejo de sermos famílias santas, vivendo plenamente o projeto de Deus a nosso respeito. Aqui estamos, Senhor. Faça-se em nós, segundo a Tua vontade. Deus de amor eterno, nos cônjuges Luiz Martin e Zélia Guerra, nos doastes um dom e exemplo de santidade vivida no matrimônio. Em meio às responsabilidades, provações e dificuldades da vida, eles conservaram a fé e a esperança, educaram os filhos em um caminho para a santidade. Que as intercessões e exemplo deles possam sustentar as famílias na sua vida cristã e ajudar a todos nós a percorrer o verdadeiro caminho da santidade. Senhor, se for de Tua vontade, digna-te conceder-me a graça que te peço agora, por intercessão deles, e inscrevê-los entre o número dos santos na Tua Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Luiz e Zélia Martin, rogai por nossas famílias.
Graças a